Oi, gurias! Bem-vindas a mais um episódio do Mais Duas Podcast. E hoje temos uma convidada muito especial aqui conosco, a Aline Manfredi, dona de uma voz única. Quando ela abrir a boca aqui, vocês já vão, ó. Vão perceber. Então, ela canta, meninas, já vou deixar um spoiler aqui pra vocês. Essa menina canta em eventos, casamentos, então vocês contratem ela, tá? Ela é mãe do Vicente, ela trabalha com terapias integrativas, ela é mãe, é filha, enfim. Aline, bem-vinda, te apresenta agora. Que alegria estar aqui com vocês, gurias. Eu amei o convite. E dizer para vocês que tá do lado de duas mulheres que eu admiro tanto, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto mães. É muito gratificante. Ai, nossa, receber também. esse convite e já estar aqui com elas já é muito gratificante. Muito obrigada, tu também. E hoje, gurias, a gente vai falar, porque a Aline trabalhando nessa linha, né, de terapias e, enfim, ela tem muitas coisas aí para agregar com a gente. A gente vai falar por que a gente repete comportamentos e por que a gente sofre com isso. Então, a Aline, ela tem esse estudo já de bastante tempo. Eu conheço a Aline há muito tempo, eu sei que ela é bem curiosa, assim, ela é estudiosa, ela vai atrás, ela quer saber. Então, por conta disso, eu acredito que ela tenha muito para contribuir aqui com a gente com esse assunto. Com certeza, gente. Na verdade, né, minha primeira formação é o direito. E eu acho que a pandemia, quando veio a pandemia nos transformou, né, a todos, assim, sobre esse olhar para dentro, olhar para a gente, para quem nós somos verdadeiramente. E aí, na pandemia, eu fiz uma primeira formação e eu sempre fui uma apaixonada por tentar compreender comportamento humano. E tudo sobre os seres humanos, né? Por que se comporta desse jeito? Por que adoece desse jeito? Por que seguem padrões, alguns padrões que a gente não consegue, quer mudar muitas vezes, mas não consegue, não sabe como que faz, né? E aí eu fiz, durante a pandemia, uma formação em desenvolvimento humano e coaching, e trabalhei alguns anos com isso. Trabalhei pessoas, então, que tinham padrões, porque todos nós temos, né, gurias? E pessoas que tinham padrões e que queriam mudar, e só que alguma parte das pessoas conseguia, né? Até porque o coaching ali ele é um processo curto. A gente tem uma meta, um objetivo, e a gente trabalha até alcançar. Então, põe ali 2 meses, 3 meses. Algumas pessoas conseguiam, só que a maioria das pessoas não conseguia. Chegava num momento que travava, bloqueava. É o bloqueio, né? Voltava atrás, passos atrás até. Já tinha caminhado e voltava passos atrás. E isso sempre me despertou também muita curiosidade, né? Porque não é só o querer mudar. Sim. Se fosse só o querer mudar, é simples, é só fazer, é só executar. E aí eu fui para uma outra linha que me apareceu, né? Que foi uma terapia que eu trabalho hoje. E essa terapia me mostrou camadas mais profundas, que eu consegui entender o porquê, da onde que vem tudo isso, né? E o porquê que não é tão simples de a gente só querer mudar e conseguir mudar. Que trabalha mais com emocional, né? São coisas que é muito profunda. Como é que tu vai trabalhar isso em 2 meses, mas aí 3 meses? São traumas? São traumas, são conflitos biológicos, Kellen. Mas isso a gente herda ou são conflitos e traumas de outras vidas? Essa terapia que eu aplico hoje, ela tem 7 medicinas envolvidas. E quando eu conheci essa terapia, me despertou um profundo interesse, porque a própria profissional que criou essa terapia, ela me disse: Aline, eu tinha várias formações e eu não tinha resultado com nenhuma delas isolada. Mas quando eu juntei toda a formação, todo o conhecimento que eu tinha, eu descobri algo único, surreal. Então, Kellen, respondendo a tua pergunta, sim, a gente herda muitas coisas. Porque tem ali, quando a gente nasce, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente já vem com expressões genéticas. A gente já carrega expressões genéticas. Só que, gurias, não é porque a gente tem essas expressões, esses genes no nosso corpo, que a gente vai seguir essa cadeia, por exemplo, de adoecimento
que a família inteira herdou, né? A gente falava antes aqui sobre Alzheimer, né? Sim. Ah, meu antepassado, minha avó teve e tal. É uma preocupação? É uma preocupação porque se carrega o gene, mas com esses estudos, com essas terapias novas que vêm vindo, a gente consegue limpar esse corpo, gurias. Por quê? Porque tem a parte herdada e tem a parte ali que vai se consolidando ao longo da nossa vida. Então, vem de duas vertentes. Não necessariamente é só herdado, mas sim tem as expressões genéticas que a gente carrega lá dos antepassados e que muitas vezes não faz sentido nessa vida. Por exemplo, uma pessoa que não consegue perder peso. O ganho de peso, ele tá ali, a pessoa luta e luta contra isso e não consegue perder peso. Os nossos antepassados, e não é um passado tão distante assim, passaram por guerras, passaram por muita carência, Sim. passaram por Dificuldade, muita fome. escassez. Isso, escassez. E é isso que a gente carrega. A gente carrega essa expressão genética, só que hoje, se a gente para e analisa a nossa vida, não faz sentido. Não, mas eu nunca passei fome, eu nunca passei necessidade, só que tá ali no nosso Alguém passou. Tá ali no nosso registro. E aí, gurias, essa terapia que eu falo, né, que me ampliou muito o olhar sobre essas questões, é porque o nosso corpo carrega. Está armazenado, mapeado. Geneticamente tem um conflito biológico ali no nosso corpo. Sim, que muitas vezes, quando eu digo, né, eu trabalhando com pessoas e na área da saúde, tem muitas coisas que me trazem como assim, eu tive uma gripe muito forte que me derrubou. São coisas simples, tá? Uma gripe, Sim. enfim, algo que acontece corriqueiro. E aí o teu corpo, ele precisa parar, mas tu não sabe quando ele tem que parar. E ele vai te avisar quando tem que parar. E ele vai te obrigar a parar. E aí o corpo adoece. Eu não sei se é isso que tu quer dizer. Isso faz total sentido, Jânio. O adoecimento, na verdade, ele é um grito de alerta. O adoecimento é como se fosse um chacoalhão. Olha para mim, eu tô precisando de ajuda. Se tu não para no amor, né? Eu vou te parar na dor. E o adoecimento, gurias, eles são também padrões protetivos. Os adoecimentos, então, a gente fala aqui de repetição de padrão comportamental, que é o que impacta no nosso dia a dia, né, gurias? Então, por que eu não consigo sair desse ciclo aqui? Mas a gente não tem só padrão de comportamento. A gente tem padrão de adoecimento físico e a gente tem padrão de adoecimento emocional, inclusive. Então, são 3 padrões que a gente precisa olhar com carinho, com cuidado. Por que a gente repete eles? A gente repete isso, Jane, porque o nosso corpo, ele memoriza. A gente tem... É como se a gente tivesse... A gente vivencia as coisas e a gente... tudo que o nosso corpo gasta energia vital para dar conta. E nem sempre é só coisas traumáticas, tá, gurias? Muitas vezes, por exemplo, eu adotei uma criança. Isso é uma coisa muito feliz, é um momento legal da vida. Só que a chegada dessa criança pode ter sido algo muito brusco, que gerou nesse corpo um estado de alerta, né? Então, sim, porque tem preocupações com várias situações que podem acontecer, como que essa criança vai tu quer trazer o melhor conforto para ela, mas de que forma? Será que ela vai aceitar bem? Será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai aceitar? Será que ela, né? São várias perguntas. E o nosso corpo, Jane, ele tendencia, vocês podem prestar atenção, parem agora e pensem, como é que tu adoece? Como é que tu adoece? Tu não tem geralmente os mesmos sintomas? Geralmente quem tem problema respiratório e rinite começa aqui. É problema respiratório, é rinite, é sinusite, é brônquios e é pulmão. E é isso. Eu tenho enxaqueca, é dor de cabeça, é enxaqueca. E aí, claro, agora que eu tenho todo esse olhar dessa terapia, gurias, a gente trabalha o corpo e os órgãos. Que órgão que está com perda vital? O que gera no físico esse tipo de sintoma? Então, quando a gente fala de pulmão,
Quando a gente fala aqui de via respiratória, que é muito frequente aqui na nossa região, né, gurias? A via respiratória, a rinite, os espirros, trancar, congestionar nariz, ele fala sobre algo que eu estou pressentindo que não me cheira bem. Alguma coisa vai acontecer que não me cheira bem, então é aquele estado de alerta que o corpo entra. E o corpo geralmente resolveu alguma situação que foi difícil para ele emocionalmente com uma rinite da primeira vez. Na segunda vez que esse corpo vivencia uma situação parecida ou sente uma emoção parecida, ele tendencia a ir pelo mesmo caminho. Por isso que a gente costuma repetir padrão de adoecimento. E é aí que entra o porquê e como fazer para esse corpo sair desses padrões. E eu mesma era uma pessoa que adoecia, eu tomava corticoide já mensal. Eu tinha crises de adoecimento mensal, eu não conseguia mais sair desse ciclo. E é por isso que eu Mas aí, olha só, nisso que tu tá falando, eu começo a pensar, a pessoa ela precisa reconhecer que tem algo que tá acontecendo. Não simplesmente, é assim, tem algo que acontece inconsciente que tu não desperta, não quer ver, enfim, e tem algo consciente. Quando tu traz isso para consciência, que tu consegue perceber e tratar exatamente aquilo. Senão, tu vai ficar a vida inteira no inconsciente e nem sabe por que tá acontecendo as coisas. Exato, Jane. E essa é uma das bandeiras que essa terapia levanta, que eu acho importantíssimo, gurias. 93 a 95% dos nossos padrões são... Olha, presta atenção nesse número, gente. Sim. 95% dos nossos padrões são inconscientes. O que isso significa? É que para mim é comum falar sobre essa porcentagem, porque eu trabalho com sistema nervoso central, né? Coluna. Então, o que a gente faz? Tu não manda o teu coração bater, tu não pede pro teu pulmão inflar para respirar, ele tá fazendo tudo isso sem tu fazer absolutamente nada. Ele faz 95% da atividade neural sem que tu precise mandar ele fazer isso. Então, é muito mais profundo. Por isso que quando a gente olha algo mais profundo, quando tu fala algo, bom, tu tem uma dor, mas a minha dor o sintoma é mas a causa é outra. Tu tem que olhar muito mais profundo do que só o sintoma em si. E a gente conversou muito sobre isso, né, Jane? Quando eu comecei a fazer essa formação dessa terapia, tu disse, nossa, faz total sentido com o que eu estudo. E sim, essa terapia a gente aplica no corpo. Então, é a nível de pele, é a nível de tecido, gente. Por que me despertou tanto interesse? Porque não tem nada no mercado. Não tem terapia que o teu corpo mostre o que está acontecendo com ele. E eu fiquei enlouquecida quando eu conheci isso. Então, sim, os padrões são muito inconscientes. E um primeiro passo para uma mudança... Mas os padrões inconscientes, eles são o quê? Uma defesa do nosso corpo? Porque a gente não quer sofrer com isso ou porque é inconsciente? É inconsciente. Não acontece, tu não consegue, não pensa sobre isso. E simplesmente acontece, né? Sim, e esses padrões, eles também podem ser, além da dor física, da doença do corpo, eles podem ser padrões ou ações que tu faça no teu dia a dia? Total. Por exemplo, sei lá, o fato de roer unha, ou aquela coisa até que nem tu falou da questão da obesidade, de alguém que tem ansiedade, que daí come, que daí é aquela coisa de colocar pra dentro. É totalmente inconsciente. É totalmente inconsciente, Karen. E aí, o que é legal, e que eu acho que as nossas experiências, tudo que a gente faz na vida, a gente aplica, né? Se a gente não aplicar na gente, não faz sentido. Sim. Então, essa minha busca também foi por isso. Eu olhei muito para mim durante os processos. Então, eu fui primeiro para o processo do desenvolvimento humano, para tentar entender comportamento, né? E entender como que funciona.
E a partir do momento que eu entendi o comportamento e que não é só querer, Sim. aí eu fui para o outro lado da terapia, que me mostrou a parte do inconsciente, a parte do que é herdado, né? Sim, porque daqui a pouco eu tenho, sei lá, um caso, sei lá, daqui a pouco eu tenho meu filho, tá? E aí ele tá com um problema de ansiedade, vamos supor. E aí eu quero desenvolver essa terapia com ele, né? Mas ele não vai entender, não vai ter a compreensão. Exato. Ela vai funcionar Ela vai funcionar. por causa Porque a gente... desses... Por quê? Porque a gente Mas é necessário tratar algo que, por exemplo, na Kelly antes e no marido, por exemplo, que é o ambiente familiar. Ah, O sim. ambiente é tudo, gurias. O ambiente é tudo, o ambiente importa. E é por isso que eu digo que as terapias se complementam. A psicologia, tu ir lá sentar com o teu marido e falar sobre as questões comportamentais da tua casa é uma área. Mas limpar o teu corpo e chegar na raiz do que te adoece é outra área. Então as coisas se complementam, né? Essa terapia que eu aplico, a gente vai buscar a raiz do adoecimento e procurar a limpeza dessa raiz. Tirar, arrancar essa raiz para que esse corpo saia desse padrão. Sobre tratar pai e mãe, é interessantíssimo tratar pai e mãe, porque o ambiente ele é tudo na vida das pessoas. E as crianças trabalham por espelhamento fisiológico com pai e mãe. A gente já repete comportamento. Eu adoro esses assuntos, porque é muito legal, né? É muito porque legal. Eu gosto muito dessa coisa do comportamento humano. É muito legal. E aí, às vezes, tu se percebe, que nem a gente, né, mães e tal, tu não percebe que tem algumas atitudes dos teus filhos que são tuas. Sim, até a gente se percebe A olhando daí para os é nossos isso, pais. que é o espelhamento. Muitas vezes. Muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa e me lembro, cara, eu fiz exatamente o que o meu pai E um comportamento que tu não gostava. sabe? E uma coisa que eu não Geralmente. gosto. Exato. Aí se dá conta, Geralmente. É muito importante a gente tratar pai e mãe e filho. Em especial as mães e os filhos, né, gente? Sim, porque a mãe é a raiz. Porque a mãe, ela tem um espelhamento ali de toda a primeira infância da criança, né? Que vai desde o ventre. E a mãe sabe exatamente o que ela passou e o que ela pensava durante aquela gestação. E aí, quando a gente senta e conversa sobre o que o corpo mostrou, aí a pessoa diz, nossa, faz total sentido com o que eu senti. Então, quando eu levo, por exemplo, eu levo a Flora, né? Eu levo a Flora e aí eu conto qual que é a conduta primeiro. Primeiro tu vai ter uma conversa comigo, tentando entender qual foi a situação, tanto gestacional, como ela é criada, em que ambiente que ela vive, para depois fazer algo nela. Porque criança, que nem a Kellen falou, ela nem sabe o que está acontecendo, por que estou aqui, às vezes não sabe nem por que está chorando. Exato, né? exato. Então é mais difícil isso. Como que tu avalia isso? A abordagem da criança, o atendimento da criança, primeiro que ele é muito legal de ser feito e ele é muito simples, porque a criança a gente só aplica a terapia nela, aplica o toque no corpo. E eles ficam com aqueles olhinhos curiosos. Eles deitam na maca, eles relaxam, é muito legal, gente, aplicar. Então, com a criança, a gente não tem essa primeira conversa. Essa conversa acontece com os pais, né? Sim, antecipado. Antecipado, pai e mãe me passam. Como é que essa criança está vivendo, quais são as dificuldades, do que ela está enfrentando. Ela vem para a maca, a gente só aplica a terapia e ela vai embora. E depois também eu passo todo o feedback do que a gente encontrou. Porque o importante é limpar esse corpo. E geralmente é mais de uma sessão. Geralmente a gente aplica 3 sessões, o nosso protocolo inicial, protocolo base ali de limpeza, porque essas 3 sessões fazem uma boa limpeza no corpo. E depois a gente faz manutenções a cada 4, a cada 6 meses, depende muito, né, da necessidade do paciente. Sim, porque eu faço uma analogia, né, um balanço com a Quiro, por exemplo, que eu faço primeiro toda essa... A gente faz uma reestruturação neural, faz os ajustes, né? Busca primeiro esse alinhamento e depois tu só mantém aquilo que tu já organizou. Exato. Mas pode ser que aconteça no meio, sei lá, caiu de uma escada, aconteceu um acidente, vai ter outra coisa que a gente precisa tratar específico. Isso também pode... Isso acontece com o corpo, né?
Porque, então, de que forma, né? Tu comentou da parte neurológica, e quando eu comecei esse estudo, isso me chamou muita atenção. Quando o embrião é formado lá na nossa barriga, lá no nosso ventre, a parte neural e a pele, elas são formadas no mesmo momento. E é por isso que existe essa conexão tão forte entre cérebro e pele e toque, a nível de toque físico. Sim. Olha isso que legal, né? É muito legal. Tu tem que ver. Tu já viu aquele videozinho que ele vai fazendo como se vai transformando, como ele vai crescendo. Tanto que, por isso que eu falo aqui no consultório de sistema nervoso central com como princípio, assim, da vida. Porque é a primeira coisa a ser formada. Não é sistema nervoso e pele mesmo. Eles são formados no mesmo momento, então existe uma conexão muito grande ali. E claro, tem outros estudos, né, juntando ali as emoções, porque hoje em dia a gente já pode afirmar, gurias, que toda doença física nasce de um emocional, de um fundo emocional. De um fundo emocional, aconteceu. E aí me surge uma dúvida sobre crenças. Tem alguma mudança nisso enquanto crenças? Como assim? Se tu for fazer um tratamento para alguma crença que tu tenha, alguma crença limitante que tu tenha, que te impede de, sei lá, prosperar, de parar de comer. Com certeza. De parar sei lá, qualquer coisa que te afete a qualidade da vida, enfim. E te digo mais, tem muito mais efeito essa limpeza da cicatriz que se faz no corpo, do que, não tô querendo medir forças, né, gurias, mas do que um tratamento, até alguma coisa da área ali de desenvolvimento humano, do querer. Porque muitas vezes não tá ali no consciente o que a gente precisa mudar. E esses padrões todos são herdados. Crenças são padrões que a gente herda. E que a gente vai criando desde lá da infância, né, gurias? Às vezes a gente tá no próprio Instagram e aí aparecem umas mensagens assim, que vão entrando de anúncios, enfim. Desbloqueie seus padrões, você não consegue prosperar financeiramente, desbloqueie seus padrões, não sei o quê. Mas é uma correlação, daqui a pouco é isso. A pessoa trabalha e não consegue prosperar. Cara, o que tá acontecendo que não prospera? O que acontece? O dinheiro até entra, mas acontece não alguma fica. Coisa que o dinheiro não fica. Quebra o carro, tem que consertar alguma coisa em casa. Isso são padrões. Comprar blusinha. Comprar blusinhas. Eu tenho essa crença, entendeu? Vamos lá aqui em mim. Então é isso, né, gurias? Eu digo que assim, que quando a gente pensa em se curar, em primeiro lugar, se conhecer. Eu acho que assim, essa linha do desenvolvimento humano, ela é sensacional porque a gente precisa se conhecer, em primeiro lugar. Inclusive tem um teste que eu aplico dos sabotadores, que é incrível, gurias. Que eu aplicava muito, assim, quando eu trabalhei ali com desenvolvimento humano, que fala sobre cada sabotador. Não é procurar se eu tenho sabotador, não. É ver qual é o nível da sabotagem de cada um. Sim, porque todo mundo tem. Todo mundo claro. tem. E aí, o que é? É se conhecer, gente, para conseguir olhar meus padrões. Mas por que eu faço assim? Qual que é o padrão que mais me incomoda? Então, esse é um lado, o autoconhecimento e o querer fazer diferente. Isso é uma parte, uma parte bem importante. Só que muitas vezes, só o querer, a gente não tem sucesso com ele. E aí, né, tem todo esse outro lado dessa terapia que eu aplico hoje, que a gente vai lá na raiz para tentar arrancar essa raiz desse corpo, para que esse corpo limpe e consiga, aí sim, executar os padrões de uma maneira diferente. Tá, e aí fazendo essa limpeza, né, arrancando tudo isso, automaticamente a pessoa vai conseguindo ou é necessário um outro tipo de terapia, um outro tipo de acompanhamento? Eu digo, Kellen, que o se conhecer, ele é fundamental, claro. Se conhecer, ele é 90%, porque quando a gente entra num processo, por exemplo, de autossabotagem, e a gente já sabe qual que é, né? O meu, por exemplo, é o insistente. O insistente é o meu sabotador, que eu tenho quase 100% dele. Ele era 100%. Hoje que eu me trabalho,
com certeza, se eu for fazer o teste, ele vai estar mais baixo. O Uhum. insistente é o sabotador do perfeccionismo. Sim, Uhum. eu também tenho isso, eu acho. É o querer fazer tudo perfeito. E aí entram processos que a gente tem que se observar e começar a relaxar no dia a dia. Por quê? Porque perfeição não existe, nós somos humanos. Sim. A gente não vai entregar 100%. E aí isso trava as pessoas. Por quê? Porque não está perfeito. Então cancela o vídeo, grava de novo. Não. Entrega o vídeo do jeito que tá. Sim. E vai se trabalhando para diminuir a tua régua. É nesse sentido. Entendi. Então esse é o primeiro caminho, né? Trazer para a consciência, se conhecer. Tá, mas qual que é o meu problema? Tem algum exercício que a gente faça que a gente pode trazer para o consciente algo que eu acho que tá... Assim, primeiro, claro, eu preciso querer entender. A partir daí, bom, eu quero entender alguma coisa em mim que eu não sei o que é. Existe algo, algum exercício que eu possa fazer, que, enfim, alguém em casa que está vendo possa fazer para reconhecer e para trazer para esse consciente, ou só trabalhando? O ideal é aplicar o teste para ter total clareza do que é. Mas eu digo para as pessoas, né, quando eu aplico o teste, a gente consegue ter clareza e a gente começa a conversar com o nosso sabotador. Então eu brinco com as pessoas que a gente coloca um nome para ele e no dia a dia a gente conversa. A gente começa a perceber os padrões que a gente tem. O gatilho, sabe, gurias? Aconteceu tal coisa, opa, no dia a dia a gente tá na maré, tá aqui, aconteceu alguma coisa que a gente percebe que a gente começa a afundar e aí começa aquele ciclo de padrões repetitivos, negativos que começam a colocar a gente no buraco. Isso é autossabotagem. E aí no dia a dia um exercício prático que dá, eu, né, já tenho, né, o apelido do meu sabotador e eu chamo ele e digo, olha só um pouquinho. Hoje não. Hoje quem manda aqui sou eu. Hoje quem manda aqui sou eu. E tem inúmeros exercícios que dá pra gente fazer, né, gurias? Inclusive frases, afirmações positivas. Sim. Mas o principal é tentar tirar a mente daquele lugar que ela se colocou. E colocar no papel, assim, escrever. Também, ajuda também, eu acho, né? Ajuda, com certeza. Com certeza. Mas eu digo que o conhecimento, o buscar, o compreender. Terapia, né, gurias? Sim. Terapia é incrível, né? Sim. É Aline, fundamental. eu queria te pedir também assim, por exemplo, a pessoa teve um trauma. Teve um trauma, né? Tava andando na vida aí, mas teve um trauma e precisa trabalhar isso. Também porque daí não é aquela coisa que vem de crenças, que vem, né? Sim. Mas aí tu gerou um trauma que ele pode futuramente te trazer outras impactar na tua vida. O trauma, gurias, ele... perder alguém, ou sei lá, que nem né, uma pessoa que teve que amputar uma perna, são coisas um que... assalto, isso, acidente, isso. Né? Sim, os traumas, eles ficam marcados... Obrigada, Kelly. Os traumas ficam marcados no nosso corpo. E isso se torna padrão. Então, os acontecimentos do dia a dia, a gente chama, na nossa terapia, de cicatrizes vivenciais, gurias. Porque tudo que nos acontece, que o nosso corpo gastou energia vital para dar conta daquilo, ele fica armazenado no nosso corpo. Então, sim, os traumas também podem ser trabalhados. E geralmente eles aparecem quando a gente aplica. É bem interessante, Kellen. Vem algumas datas, né, quando a gente aplica esse método. E inclusive, teve uma moça que eu atendi. A última pessoa que eu atendi, eu questionei ela, né? Eu disse, o que aconteceu em tal data? Porque o teu corpo mostrou essa data aqui. Tu perdeu alguém? E ela desabou. Ela disse, sim, eu perdi a minha avó. Por que eu questionei isso? Não é bruxaria, né? As pessoas dizem, nossa, é bruxaria. Não é bruxaria. É o corpo mostrando, porque ele consegue, inclusive, mostrar a data. A data em que essa cicatriz se instalou no corpo. A data em que o pulmão, por exemplo, perdeu vitalidade. Quando a gente perde pessoas, né? Tem todo um estudo, né, gurias? Tem a medicina germânica atrelada a isso, que junta as sensações e o emocional às doenças físicas. Então, a gente sabe hoje que perda vital em pulmão é quando a gente perde alguém, é o pulmão que marca. Por que o pulmão? O pulmão fala do ar, ele fala da vida. Quando a gente perde alguém, a gente geralmente fica com uma marca em pulmão. Não necessariamente comece a adoecer no pulmão, mas pode começar aqui, tranca nariz, sim, que é o caminho a via respiratória. Tu sabe que agora tu tá aqui falando, e aí me veio assim na cabeça, né? Que hoje em dia
o imediatismo é tão urgente que olha quanta informação, olha quanta coisa legal. Mas a pessoa, o que é mais fácil do que se conhecer e do que estudar? É mais fácil na farmácia e amortecendo com Muito remédios, mais fácil. sabe? E daí agora que com todo esses poucos minutos e todas essas informações que a Aline trouxe, fica o meu convite para todas, né? Realmente parar um pouquinho e analisar e pensar, né? Tipo, o quanto vale a pena? Daqui a pouco, o mesmo valor que tu tá investindo ou que tu tá gastando comprando medicamentos numa farmácia, que talvez eles vão ser superlativos, assim, né? Eles vão tratar o sintoma. É, Eles não vão tratar tratar a causa. mascarar um problema. Eles vão mascarar. Daqui a exato. pouco tu investe num tempo de qualidade para se conhecer, Isso para aí. se entender, Numa busca numa interior, busca, né? sabe? E Porque eu talvez vou tu vai dizer estar que é difícil isso, É né? difícil. É difícil. Mas esse convite é importante. É muito importante. Esse convite é importante. Porque enquanto ela tava falando, eu falei, porque eu já fiz, tá, gurias? Eu já fiz com a Aline. E por falta dessa questão de tipo, ai, tá, eu tenho que ir de novo, e daí um dia não dá. Tipo, e a gente acaba passando. Eu acabei deixando passar, mas agora aqui conversando com ela, eu fiquei mais quietinha porque eu já fiquei aqui pensando, refletindo, né? porque muita coisa minha que também reflete nos meus filhos. Total. E tipo, vou ter que conversar com a Aline de novo. E a gente não tem assim uma noção de o quanto que a melhora da nossa vida, da nossa consciência pode impactar na minha saúde em primeiro lugar, porque não adianta, né, gurias? Não adianta eu querer cuidar de alguém se eu não cuido de mim. Exato. Que é isso que tu estava falando. Se eu não olho para mim, como que eu vou olhar para alguém, né? Eu vou julgar algo que eu nem tenho conhecimento. Então, tá fora. Para mim, não é válido. Então, vamos lá. Eu vou cuidar primeiro da minha saúde para eu poder cuidar da saúde de alguém. Quando eu olho para mim e cuido de mim, eu com certeza estou repassando isso para o futuro da minha filha. Para o melhor relacionamento com o meu marido. Ela já está herdando um padrão. Tu entende? Que é sobre conseguir mudar os padrões. Não é porque eu vim de uma família que não tinha qualidade de vida que eu tenho que seguir não tendo qualidade de vida. A gente pode fazer diferente. Inclusive de tratar diferente como a gente foi, né? E daqui a pouco, assim, até na relação, eu falo de mais no núcleo familiar, né? Mas de tratar as relações com os nossos avós, com os nossos pais, de uma forma diferente, porque hoje a gente tem entendimento. Se eles não têm, é deles. Mas eu posso tratar diferente isso, né? Isso aí. E eu percebo muito isso que tu comentou, né, Kellen? As pessoas... Bom, quando eu trabalhei com a parte de desenvolvimento humano, pouquíssimas pessoas vieram. E isso que, né, coaching tava tudo muito aflorado nessa época ali da pandemia. Mas poucas pessoas querem parar e olhar. Não, mas eu não quero colocar o dedo na dor, né? Sim, porque às vezes dói. Eu não quero olhar para a ferida. Teve uma amiga que fez todo um processo comigo e ela me disse, nossa, como dói. E eu disse, claro, porque tu tá olhando pro padrão ali, né? E às vezes o doer também é curar. É curar, eu ia falar. A dor às vezes é a cura, né? A gente precisa olhar para isso. Então, o que eu percebo hoje é as pessoas buscam conhecimento e terapia como o último. As pessoas chegam para mim dizendo assim, Aline, eu não sei mais o que fazer. Tá? Eu já passei esse médico aqui, esse médico aqui, e eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Então, as pessoas deixam lá como último recurso da vida. Não estou dizendo que a minha terapia vai curar um ponto do Sim, mas ela vai te ajudar a entender, pelo menos, né? Eu fui a pessoa que tomava corticoide uma vez por mês. Eu passei 2 anos assim. E eu disse, gente, precisa existir. Normalmente começou na tua dor, né? Claro, porque a gente começa na dor, e aí eu digo, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me trate eu, para depois eu conseguir ajudar alguém. Com certeza, total. Quando eu conheci esse método, eu disse, eu vou fazer essa formação, nem que eu seja só para aplicar em casa, na minha família. E eu vou dizer para vocês, gurias, mudaram padrões comportamentais dentro da minha casa. Claro. É incrível. E aí entra aquele jargão, né, que diz que é continue fazendo as mesmas coisas e terá os mesmos resultados.
Faz diferente, É tenta isso, pelo menos, isso. né? Mas tem E que aí, querer, e né? hoje em dia a gente tem algumas terapias, a gente tem muito mais coisas que podem nos ajudar a ser Legal. e nos curar de uma forma mais saudável. E a gente, sabe o que eu percebo, gurias? Eu tive uma conversa com uma amiga essa semana e eu falei pra ela, porque ela tá cursando psicologia. E eu falei pra ela que eu tenho muito interesse em cursar psicologia. E a gente já conversou E sobre a gente isso. já falou sobre isso. Muitas pessoas me dizem, Aham. Aline, Eu acho que nós tem que podíamos fazer. ser colegas. vamos começar todas Eu juntas? Eu acho muito interessante. E ela me disse, como ela tá cursando e ela tá quase finalizando, né? A psicologia, ela me disse, não, mas as terapias que tu aplica hoje, elas são incompatíveis com a psicologia. E aí eu fiquei pensando, assim, incompatíveis. Aí eu disse, desculpa, Mas não. mas assim, eu sou uma pessoa que tudo que vem tem que vir para agregar, para somar. Por que ela quis me dizer? Porque o Farfil, eu coloco a mão na pessoa. Sim, Então, né? e a psicóloga psicóloga não pode, pode. pelo código de Sim, ética e sim, conduta. O coaching não é reconhecido. Mas é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sim. Mas eu tenho um desejo grande por cursar. Até para quebrar esses paradigmas de que, né? Existem muitos paradigmas. E o que eu disse para ela, né, gurias? Eu acho que hoje em dia tem uma confusão muito grande acontecendo, porque tem muita terapia no mercado e as pessoas ficam confusas sobre o que elas estão comprando. Sim. E eu acho que isso é charlatanismo. Entendi. Eu acho que a gente precisa explicar Em quem confiar, claramente em quem confiar. Sim, e no que de fato tem embasamento. Porque teve um dia que nós estava conversando, eu e a Aline, e tu tinha me colocado que o Forfil, ele é uma certificação reconhecido pelo MEC. Uhum. Ou seja, não é Não veio do além. Não é uma coisinha que inventaram da noite pro dia, entendeu? Exatamente. Então, a gente conversou sobre isso e eu Sim, fiquei... tem uma fundamentação, né? Isso, ele tem estudo, tem sim isso. Exato. Então, não é querer dizer que uma terapia é melhor do que a outra. Eu acho que tudo soma, eu acho que tudo complementa. E outra, algumas coisas vão servir. Não é todo mundo que vem aqui no consultório que vai sair bem, não tem mais dor nas costas. Daqui a pouco para um faz sentido, para outro um não. vai, para outros vai não, porque são casos diferentes. Fazer. Tem gente que vai amar e tem gente que não vai gostar. Então, tu tem que achar o que é correto para ti. Aí entra a palavra crença de novo, depende das tuas crenças, no que tu acredita, né? E a crença, né, gurias, ela é 99% do processo. Um processo de cura, né? Nós estávamos falando sobre uma cirurgia, por exemplo. Se eu acredito que o nosso cérebro é incrível, né, gente? Sim. Sobre criar padrões e realidades. Se eu acredito que uma coisa é possível, ela vai ser possível, ela vai se concretizar. Sim, a gente falou sobre isso, porque eu li uma vez um negócio dessas leituras aí também, de comportamentos e não sei o que eu adoro, que se tu pensa numa coisa, se tu tem um pensamento, o teu cérebro não sabe se é real ou não. Ele vai ter as mesmas atitudes, o teu corpo vai reagir da mesma forma, como se estivesse acontecendo. Exatamente. E tu sabe que é bem aquela coisa das vós, né? Tipo, a minha avó, cara, pra a minha avó, o chá curava tudo. Então ela tinha o chá e o escaldapés. E gente... E curava? E curava. Minha avó viveu até o que é o placebo? E curava. O placebo é isso. Os olhinhos essenciais do quê? Isso, os olhinhos essenciais. É isso. O efeito placebo é exatamente isso. Tu toma um negócio que tu acha que tu tá tomando, tu não tá tomando e tu fica bem. Mas os chazinhos são maravilhosos. São maravilhosos. Eles têm efeito. Então é isso, gente. Ai, gurias! Adorei. Olha eu só, queria nosso ficar aqui papo conversando. a gente já tá esgotando o nosso tempo. Eu falei pra Kellen e pra Aline antes, eu disse, o problema é que se junta a nós vamos querer ficar conversando a tarde inteira, né? Mas aí a gente vai ter que marcar outro dia. E gurias, eu acho que o importante desse nosso bate-papo de hoje é ficar esse convite para o olhar para dentro de si, para o se conhecer e para realmente pensar aonde que eu estou aplicando e investindo, né? E o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? A minha qualidade de vida, os meus adoecimentos, eles não acontecem por acaso, né, gurias? Eu acho que esse é o convite, assim, para que as pessoas
abram a cabeça e busquem o que faz sentido para vocês. Mas conheçam os profissionais, vão em busca, né? O que esse profissional faz, né? Não é também se jogar em qualquer coisa, qualquer área, né? E assim, só para deixar avisado que às vezes é dolorido e pode doer. E a gente e às vezes é bom a gente olhar para esse lado. Então, se olha e mesmo que doa, continua se olhando, porque uma hora tu vai enxergar algo muito maravilhoso. A cura, né? A cura. É só querer. A dor vai passar. Vai passar. Ou tu vai aprender a lidar com isso. E nada acontece por acaso. Tudo são processos, né, gurias? Tudo vem para explicar alguma coisa. E, gurias, quem quiser conhecer mais sobre a Aline, também quem quiser trocar, né, alguma ideia ou procurar por ela, a gente vai deixar aqui no nosso Instagram, no podcast, que a gente vai deixar o perfil dela, o contato dela, porque eu acho que ela tem muito a agregar e muito a contribuir. Então... ela explica bastante coisas, inclusive. E ela tem bastante conteúdo. Gosta, ela tem propriedade de tudo que ela fala. No Instagram dela vale a pena. Tem bastante coisa legal lá mesmo. Aline, primeiro eu quero agradecer que tu aceitou o nosso convite. Sim. Obrigada. E tu é super bem-vinda com a gente sempre, tá aí desde o começo, né? E desde sempre, a gente sempre troca muitas ideias, a gente fica muito feliz de te ter conosco, né? Tanto no nosso caminhar da vida aí, como aqui conversando e expondo o teu conhecimento e nos ajudando cada dia. Obrigada, Jane. Obrigada pelo convite, Kellen. Adoro vocês. Nós também te adoramos Fico muito lisonjeada de estar aqui, né? Já falei com essas duas super pessoas. E a gente já estava aqui conversando que a gente precisa organizar um evento. É verdade. Um evento para sentar numa roda de mulheres e trocar sobre tudo isso. Votem que evento e quando vocês querem que a gente vai fazer. Se vocês querem café da tarde, se vocês querem jantar. A gente só trabalha na pressão. Vinhos. Essa é a minha crença. Então, gurias, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Mais Duas e mais uma vez agradecendo a presença da Aline. Curtam, compartilhem, divulguem, entrem em contato e quem quiser participar, estar aqui sendo entrevistado ou contribuindo, né, para muita informação, a gente está aberta. Certo, gurias? E hoje, no Mais Duas, seremos quantas mais quisermos ser. Beijo, gurias! Beijo!